20 minutos, começando o Guaíba Esportes de sábado, de imediato com os destaques da dupla Grenal. O Inter joga daqui a pouco. Alô, Jason Lisboa. Oi, Oliveira. E Eduardo Cudê vai preservar pensando nas quartas de final da Copa Libertadores da América. O time sofrerá modificações importantes. Mercado suspenso é desfalque certo. O time que não vence há 7 jogos e se aproxima da zona de rebaixamento, e o sinal de alerta está ligado. Na lista de relacionados, 2 novidades. Hugo Maio, lateral direito espanhol recém-contratado, e Luca está de volta ao grupo principal depois de grande atuação pelo time sub-20. São as novidades entre os relacionados. 20 mil torcedores é a expectativa de público para o jogo desta tarde no estádio Beira-Rio. Inter e Fortaleza, hoje à tarde, Beira-Rio, transmissão da Rádio Guaíba. O Grêmio joga amanhã. Alô, Paulo Nunes. Alô, Cristiano Oliveira, audiência da Guaíba. O Grêmio que vai ter mudanças. João Pedro entra no ataque com Ferreira. Bitelo e Gabriel Grando são convocados para a seleção olímpica. Delegação faz último treino daqui a pouco em São Paulo e se desloca para Santos. Grêmio que está de olho na caçada ao Botafogo. Daqui a pouco mais informações de Grêmio e Santos, mais informação de Inter e Fortaleza. Você confere ainda hoje no programa. Suécia vence a Austrália e é a terceira colocada da Copa do Mundo Feminina. Time de Cristiano Ronaldo perde no Sauditão. Série C entra na penúltima rodada com 3 classificados e 12 times na disputa por 5 vagas. Adversário do Inter, Bolívar, goleia em último jogo antes da Copa Libertadores. Agora 12h, 9:30, momento de opinião na abertura do Guaíba Esportes. Alô, Gutierrez Sanches. Tudo bem, Cristiano? Boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que está ligado no nosso Guaíba Esportes neste sábado ensolarado, um sábado que reserva hoje uma tarde de futebol no Beira-Rio, com tempo bom, esperamos que com um bom público, para ser aquele último apoio, claro, do torcedor colorado na Libertadores. A gente já fala sempre voltado para a Libertadores na terça-feira, só que é fundamental o jogo de hoje para o Inter. O Campeonato Brasileiro para o Inter merece atenção. Todos aqui concordam que a Libertadores, terça-feira, Bolívar, merece a completa atenção do Internacional. E entende-se, claro, que daqui a pouco os jogadores sejam preservados e é a tendência para hoje à tarde. A questão é que, com reservas ou não, o Inter precisa voltar às vitórias no Campeonato Brasileiro. Tem hoje um time até interessante, se for a prévia trazida pela nossa reportagem, para encarar a equipe do Vojvoda. Mas, de qualquer maneira, mesmo que fosse titular, há uma certa tensão pelos últimos resultados e pela 13ª colocação no Campeonato Brasileiro. O Inter precisa da vitória, precisa, é claro, dar descanso para os jogadores para terça, mas precisa ter um time forte suficiente para bater o Leão lá do estado do Ceará. Acho interessante observações em alguns jogadores, principalmente Bruno Henrique, outros jogadores que estejam chegando ou retornando de lesão, dá uma oportunidade para jogadores que estão um pouco por baixo e não tem aquela pressão tão grande, né, de errar daqui a pouco e acabar gerando uma eliminação, mas é um jogo que o Inter precisa ter total atenção. O Campeonato Brasileiro não pode ser deixado de lado. Agora todo mundo entende, mas depois pode ficar tarde, não digo nem para rebaixamento, mas até mesmo por uma própria vaga em Libertadores, caso o Inter caia da competição continental desse ano. É uma oportunidade, como eu falei, para jogadores como o Bruno Henrique, mas ao mesmo tempo dá oportunidade para garoto como o Matheus Dias, melhorar fisicamente a questão do Johnny, que há 9 dias não atuava. Então tem várias questões aí que a gente pode observar. E convenhamos, essa escalação que o Inter pode colocar hoje é suficiente para fazer um bom jogo, até porque em alguns momentos da temporada, até mesmo do ano passado ou desse ano, um time como que deve entrar em campo hoje poderia ser considerado muito bem titular, até porque tem alguns jogadores titulares.
Mas o Inter não pode mais vacilar. Agora já acabou, está recebendo em casa uma equipe que é forte, que é respeitável, mas não é do primeiro escalão, nem na competição e nem no continente. Então o Inter tem que confirmar seus 3 pontos, porque faz muito tempo que não os conquista, e isso pode gerar um problema lá na frente. Amanhã é a vez do Grêmio. O Grêmio que, sem os seus principais 2 jogadores, Soares e Vijaçante, a gente não precisa nem falar a importância deles para a equipe do Grêmio. O Renato vai contra um Santos muito pressionado. O Grêmio deu umas vaciladas, principalmente fora de casa nesse campeonato. Está numa espécie de ressaca de eliminação na Copa do Brasil e precisa se concentrar agora para o Campeonato Brasileiro, que é o que resta. É importante para todo mundo, é óbvio, mas para o Grêmio ainda dá para chegar pelo menos num vice-campeonato ou até mesmo seguir pelo menos num sonho de buscar o Botafogo, que, convenhamos, é muito complicado. Abraço, Cristiano. Abraço e ótimo sábado aí para todo mundo. Valeu, grande Gutierrez. 12:00 mais 13 minutos. Começamos esse Guaíba Esportes, edição de sábado, falando da dupla Grenal. E nos destaques iniciais mencionei que ontem no Sauditão, o time do Cristiano Ronaldo perdeu por 2-0 no jogo do Al Nassr contra o Al Tawon. Vamos começar a nos acostumar com essa nominata aqui, né? Por exemplo, olha o quinteto final do time do Cristiano Ronaldo. Fofana, Talisca, Brozovic, Mané e o próprio Cristiano Ronaldo. E conversávamos em off aqui agora, Jason e Paulo Nunes, que pode pintar mais um cara nesse time e tem a ver com o Inter também. Exatamente, Cristiano Oliveira, porque o Al Nassr está por fechar a contratação de Otávio. Jogador Otavinho foi lançado pelo Dunga, no Internacional. 2014. E oscilou altos e baixos no time do Inter, acabou sendo negociado, está há muito tempo no Porto, inclusive capitão da equipe, tem moral, seleção portuguesa da mesma forma, e a informação que vem dos colegas lá na Europa é de que o Porto está fechando essa negociação para o Al Nassr, uma venda com valores na casa dos 60 milhões de euros. De forma parcelada, o Porto vai receber esse valor. No entanto, o Internacional, com aquele mecanismo de solidariedade, abre seus cofres para receber uma parcela deste valor. E aí o Inter recebe em torno de 2,3% dessa venda, o que daria, em se confirmando 60 milhões de euros, Cristiano Oliveira, aproximadamente 8 milhões de reais. Então o Inter vê uma negociação acontecendo na Europa e que envolve financeiramente o clube, que é a venda do Otávio. Poucos dias atrás, o Manchester United vendeu Fred para o futebol da Turquia. E o Inter recebe também pelo mecanismo em torno de 1,7%, 1,8% dessa negociação. O que daria, no caso do Fred... Seria um valor menor daí. Valor menor, mas em torno dá de... 1 milhão e 900. Deixa Um eu milhão vender de meu reais. peixe rapidinho. Nós falamos no Zona do Euro de semana passada. E hoje, às 8 da noite, o Zona do Euro vai contar a história dessa negociação do Al Nassr com o Otávio. Eu conversei com um colega lá de Portugal. O Fred tem mais variáveis de produtividade, que o Inter pode receber mais 1 milhão e 100, 1 milhão e 200 mil reais no Fenerbahçe. Quer dizer, o valor pode aumentar. Pode aumentar. E o Otávio... o Al Nassr tentou antes e a multa era menor, só que o Al Nassr se enrolou para fazer a negociação e venceu o mês, entrou agosto, nova temporada e aumentou a multa. Então para o Inter também melhor, porque aumentou o montante. Foi bom, então o Inter está recebendo valores sem vender jogadores, né? Que são os valores da solidariedade por formação. E tem outro cara que o noticiário também coloca como possível saída, que é o Alisson. Pois esse chega até a ser um tanto quanto surpreendente. As informações dão conta de que ele até já teria dado aval para que a negociação, Alisson, a negociação fosse realizada. O Inter observa, né, Oliveira? O Inter observa e torce, né? E ao mesmo torce, tempo, claro, por óbvio. Se acontecer essa negociação, é mais dinheiro que o Inter recebe nos seus cofres nessa janela. Ainda sem vender ninguém, mas com a possibilidade de realizar vendas. O Alisson também é Al Nassr, né? Também é o time do Cristiano Ronaldo. A janela saudita vai até setembro, então esse assombro para a Europa vai ter um bom tempo ainda. Sobre o Otávio, tá? O Otávio, esse mecanismo de solidariedade, ele não é fixo, ele é variável. Isso, exatamente. Depende qual idade o cara entrou no time. Quanto mais novo for, maior esse percentual, e a idade que ele saiu também. Ele vale até 21 anos. O Otávio, ele sai do Inter com 19, para se ter uma ideia. O Otávio começa a sua base no Santa Cruz de Recife.
ele chega ao Inter com 15 para 16 anos e fica até os 19. Então ele não fica tanto tempo no Inter. Por isso que a cláusula ela não vai bater lá os 5%, que seria o máximo. Mas até o Santa Cruz de Recife ganham dinheiro com essa negociação, porque ele iniciou o processo de formação do Otávio. É isso. Mas é dinheiro que pode pingar para o Inter, né, gente? Que o Inter precisa urgentemente. Assim como o Inter precisa também, Cristiano Oliveira, de vitórias. Isso de vitória hoje e vitórias na sequência entre Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores da América. O Inter não vence há 7 jogos no Campeonato Brasileiro e olhando para a tabela de classificação da competição, o Inter está na 13ª posição. Não vencer a 7 jogos é algo gravíssimo em um campeonato por pontos corridos. O Inter é 13º, 24 pontos. Aí a gente olha para baixo e vê o Santos na 17ª colocação com 18. Então, na matemática, o Inter está a 6 pontos do Z4 neste momento. Olhando para cima, é verdade, o Inter mirando, por exemplo, o G6 do Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense hoje tem 31 pontos. Então, olhando para cima, o Inter está a 7 pontos do G6 do Campeonato Brasileiro. No entanto, também isso precisa ser ressaltado, o Inter tem 6 rivais entre a sua posição e a 6ª colocação no Campeonato Brasileiro. Importante. Olhando para baixo, o Inter tem 3 rivais que o separam da zona de rebaixamento. E acrescenta mais um porém aí, tá? Os 3 rivais que separam o Inter do Z4 são Corinthians, Goiás e Bahia, tá? O Corinthians tem um jogo a menos, que é justamente contra o Grêmio, tá? Em São Paulo. Só que a situação é a seguinte, vamos imaginar até que esse jogo fique empatado, Corinthians e Grêmio. O Corinthians já passaria o Inter, porque ele igualaria a campanha e o saldo de gols do Corinthians é melhor. Ou seja, o Inter teria que torcer para o Grêmio ganhar do Corinthians, para o Inter não ser ultrapassado pelo time do Luxemburgo no Campeonato Brasileiro. Quer dizer, tem que ganhar hoje, primeiro para voltar a vencer, o que não acontece há muito tempo, né? Segundo, para dar uma respirada no Brasileiro e chegar mais confiante para o jogo de terça na Libertadores, né? Até porque uma coisa está ligada à outra. E quando a gente fala de Campeonato Brasileiro, se projeta também a partida da terça-feira pela Copa Libertadores da América. O técnico Eduardo Cudê, na sua última entrevista coletiva, ele falou, o Eduardo Cudê, sobre a partida contra o Fortaleza. Ele projetava a partida contra o Fortaleza pensando no jogo contra o Bolívar terça-feira. Vamos recuperar o que disse Eduardo Cudê. Vamos a hacer un análisis más. Você sabe que el brasileño seguramente va a poder recuperar en algún momento, pero con la doble competición también tenemos que hallar cómo vamos a hacer para no llegar cansado a un juego muy importante de definición y sobre todo con un factor que cuesta todo, que altitud y no una altitud normal, sino una altitud que es La Paz. Bueno, vamos, no quiero hablar de un Copa ya, pero si tengo que hablar algo en mi cabeza es que en la altitud son más importantes los jugadores físicos que puedan soportar mejor a dificultades que todo planteo que podamos hacer, ¿no? Estuve hablando todos los juegos que acontecieron con time brasileiro, agora paranaense, fue Palmeiras, ¿no es cierto? Y no solo contra Bolívar, sino también aconteció con River con Stronge, con Fluminense con Stronge, una dificultad muy importante. Es difícil, pero bueno, la realidad es que a la fase de la libertad es lo más importante que tenemos por jugar. Y bueno, vamos a ver quiénes llegan bien a un sábado, achando que tenemos que jogar o terça em La Paz. Tá aí, portanto, e é importante a gente ouvir
essa manifestação do técnico Eduardo Cudê para a gente montar esse time do Inter que vai estar em campo hoje contra o Fortaleza. A última atividade foi com portões fechados, então ele mantém certo mistério com relação ao seu 11 inicial, mas existe uma tendência, um encaminhamento de time, até muito parecido com o que empatou com o Corinthians, jogando pelo Campeonato Brasileiro. E o Cudê falou na sua entrevista coletiva que fez o levantamento dos times que jogaram na altitude e a questão física acaba pesando porque tem altitude. Então, evitar o desgaste é fundamental para você chegar bem para essa partida contra o Bolívar na Bolívia. Pensando, então, nessa situação, Oliveira, a gente já confirma uma ausência. O zagueiro Gabriel Mercado, suspenso pelo 3º cartão amarelo, não fica à disposição para o jogo desta tarde no estádio Beira-Rio. Sem o Mercado, a tendência é de uma zaga formada por Vitão e Nico. O Vitão é titular, mas hoje Eduardo Cudê não tem jogadores zagueiros à disposição, lembrando da suspensão do Rodrigo Moledo. Rocher, Igor Gomes, Vitão, Nico e Depena, atuando mais uma vez como lateral esquerdo e improvisado, assim como foi contra o Corinthians, uma tendência. Daqui a pouco, Igor Gomes pode jogar na zaga, e aí o Eduardo Cudê optar pela estreia de Hugo Maio, espanhol contratado e apresentado condição para 90 nessa minutos, semana. será? Pois ele deu na sua entrevista coletiva a informação de que vinha trabalhando com o time de base do Celta de Vigo, nas canteiras do Celta de Vigo. Ele vinha mantendo a forma. Provavelmente para 90 minutos não, mas daqui a pouco ele pode ser aproveitado durante a partida de hoje contra o Fortaleza. Ele se disse em condições. Agora, como você disse, para 90 minutos, não sei, porque desde o final da temporada europeia ele acaba não disputando, ele não disputou uma partida vestindo a camiseta do Celta e acabou sendo liberado pelo clube e acertou sua vinda para Porto Alegre. Então, pode ser que comece no banco de reservas o Hugo Maio, que está relacionado, é uma novidade para o jogo de hoje. E aí o Igor Gomes seria o titular, dando descanso para o Bustos na lateral direita. Ou daqui a pouco o Hugo Maio e Igor Gomes indo para a zaga ao lado do Nico. Rocher, Igor Gomes, Vitão, Nico e Depena. Aí no meio-campo, Gabriel, Bruno Henrique, Matheus Dias, jogadores para esse setor de marcação, com Maurício, Pedro Henrique e Luiz Adriano. Está aqui uma tendência, uma possibilidade de escalação por parte do técnico Eduardo Cudê. E aí sim, em se confirmando essa equipe, Rocher, Vitão e Maurício, os titulares que jogariam hoje e também jogariam na altitude lá de La Paz. O Maurício, ele retornou não faz muito tempo, né, as partidas, então é jovem também, é um atleta que daqui a pouco pode encarar esse desafio de jogar hoje, no sábado à tarde, e jogar na terça-feira à noite, na altitude de La Paz. O Vitão é um zagueiro que vem sempre sendo utilizado pelo técnico Eduardo Cudê, não ganha muito descanso o Vitão. E o Rocher, depois que assumiu o gol titular do Inter, não saiu mais. Mas a gente sabe que a situação do goleiro ela é um tanto quanto diferente dos demais, né, Oliveira? Quanto mais ritmo, melhor. Então, o Rocher, ele vai para o jogo de hoje à tarde. Tô vendo aqui o adversário do Inter da terça, o time do Bolívar, que ontem venceu pelo Campeonato Boliviano o glorioso Libertad Gran Mamoré. O jogo foi 3-0 e dos 11 titulares do Bolívar nesse jogo, 7 estiveram em campo também contra o Atlético Paranaense. Jogaram Lampe, Ferreira, Quinteiros, Sagredo, Bejarano, Justiniano e Rodrigues. Foram 4 trocas. Contra o Atlético Paranaense jogou Bentaberri e ontem jogou o Salcedo. Contra o Atlético jogou o Vijamil e ontem jogou o Zeda. Rony Fernandes e Da Costa formaram ataque contra o Atlético Paranaense e ontem jogaram Vaca e Algaranhas. É o time do Bolívar e tu estarás em La Paz na terça, né, Jesus? Boa altitude para ti, viu? Exatamente. O Inter que, depois do jogo de hoje, ele ainda treina amanhã no CT Parque Gigante, domingo, e também segunda-feira. E aí, no início da tarde, acontece em voo fretado a viagem para Santa Cruz de la Sierra, onde não existe altitude, está ao nível do mar, Santa Cruz de la Sierra. Na terça-feira, horas antes do jogo, o Inter faz o deslocamento para La Paz, para tentar aí diminuir os efeitos
da altitude. O Atlético Paranaense, que você trouxe aí como referência, o último jogo pela Libertadores do Bolívar, ele perdeu lá em La Paz e ele foi 3, 4 dias antes para La Paz. Sentiu a altitude e no jogo tomou 3-1. O Inter, em 2015, foi no dia do jogo também, fez o mesmo roteiro e perdeu pelo placar de 3-1. Aquela famosa imagem do Anderson quase morrendo do banco de reservas, né? E tem o Always Red, né? Que o Inter conseguiu perder para o Always Red lá na altitude também. Lá na altitude, é verdade. Então, hoje tem Inter e Fortaleza e terça-feira, Bolívar e Internacional, direto de La Paz, obviamente com transmissão da equipe da Rádio Guaíba. Por falar em jogos de hoje tem o Juventude na Série B do Campeonato Brasileiro, 6 da tarde, Alfredo Jaconi, Juventude Sampaio Correia. O Juventude é o 7º colocado da Série B do Brasileiro e o Sampaio Correia é o 15º. Dá para ganhar, hein? O Juventude, dependendo dos jogos da rodada, pode terminar o final de semana dentro do G4 da Série B do Brasileiro. Sorte ao Juventude, que joga hoje 6 da tarde no Alfredo Jaconi. Daqui a pouco, os gaúchos na Série C do Brasileirão, porque também tem jogo importante, também hoje aqui em Porto Alegre. Daqui a pouco, os gaúchos na Série C. Mas agora, 12h28, Paulo Nunes traz informações do Grêmio, que amanhã enfrenta o Santos na Vila Belmiro. O Grêmio que sequer voltou a Porto Alegre depois da eliminação contra o Flamengo. E agora, Paulo, para o Grêmio, tudo é Campeonato Brasileiro. São 20 jogos até acabar o ano e resta ao Grêmio o Brasileirão, Paulo. E tentar buscar o Botafogo, Oliveira. O presidente Alberto Guerra disse depois do jogo contra o Flamengo no Maracanã que é difícil, mas não impossível, e que o Grêmio vai estar com suas atenções todas voltadas para os jogos do Campeonato Brasileiro para buscar essa diferença contra o Botafogo. O Grêmio não vai ter Soares nem Vijaçante, já retornaram para Porto Alegre depois da eliminação na Copa do Brasil, porque estão suspensos no Campeonato Brasileiro. O zagueiro Natan, o goleiro Kaique e o atacante Everton Galdino foram chamados para integrar a delegação do Grêmio, que está em São Paulo e que nesse momento está treinando no CT do Corinthians, fechando a sua preparação para o jogo de amanhã. Logo depois desse treinamento, os jogadores almoçam na capital paulista e fazem o deslocamento de 1 hora de ônibus até o litoral, em Santos, onde o Grêmio vai ficar hospedado até o jogo de amanhã na Vila Belmiro contra a equipe do Peixe. No time titular do Grêmio, o PP, que até era cotado para começar o jogo lá no Rio de Janeiro contra o Flamengo e acabou não começando a partida, ele vai entrar nesse time titular, já está recuperado de lesão, ele atuou também contra o Fluminense na Arena na rodada passada do Campeonato Brasileiro e vai jogar ao lado de Felipe Carbajo no meio-campo. Então o PP entra na vaga do Vijaçante. No ataque, sem o Soares, a dupla será João Pedro e Ferreira, a dupla que o técnico Renato Portaluppi vai colocar, mexendo no time do Grêmio. Ferreira de meia, né? Aberto pela direita. Isso, né? Ferreira esquerda, mais aliás. como jogador da esquerda. Ponta. E aí o João Pedro seria o centroavante desse time do Grêmio. Já fez essa função em alguns momentos no futebol italiano, quando jogava na equipe do Cagliari. Então o Grêmio está encaminhado, está definido para esse jogo, mesmo com o Renato fazendo um mistério, não confirmando de forma oficial, mas o Grêmio está encaminhado para o jogo de amanhã. Então é João Pedro ou João Pedro Galvão no lugar do Soares e no lugar do Vijaçante. O Felipe, o PP com o Felipe Carbajo. Aí o time jogaria com o Gabriel Grando, João Pedro, Rodrigo Eli, Bruno Alves e Reinaldo, Felipe Carbajo, PP, Bitelo e o Franco Cristaldo, Ferreira e João Pedro Galvão no ataque. O Jason falou há pouco dos jogadores do Inter convocados para a seleção olímpica, que foram o Vitão e o Maurício. O Grêmio também teve 2 convocados, né, Paulo? O goleiro Gabriel Grando e o volante Bitelo. Os jogos no dias 7 e 11 de setembro contra a seleção de Marrocos, em Marrakech, essas partidas. Então o Brasil vai viajar até o continente africano para jogar esses jogos, né? O Grando e o Bitelo, eles não têm idade para os jogos de Paris, mas eles não terão idade até lá, não né? vão ter a idade limite, vão já ultrapassar a idade limite dos Jogos de Paris, mas eles podem defender a seleção no Pan-Americano de Santiago, no Chile, que acontece agora, acho que no final do mês de setembro. E esses jogos dão a vaga nas Olimpíadas. Então a seleção brasileira, por isso, trabalha com a convocação deles. Até tem uma curiosidade na convocação do Bitelo, porque a do Gabriel Grando foi feita de forma imediata, com o anúncio da lista do Ramon Menezes, e o Gabriel Grando foi convocado.
não é novidade para ele, também chegou a ser convocado já para a seleção principal, o goleiro do Grêmio. Só que o Bitelo, ele entrou, a sua convocação foi feita depois, já durante a noite, por volta das 7, 8 horas da noite, a convocação dele. Ele entrou na vaga do Luiz Henrique, atacante do Betis, que foi retirado da lista por conta de uma investigação por suspeita de aposta. O atacante do Betis acabou perdendo essa vaga do clube espanhol e o Bitelo entrou na vaga dele. Por isso, o anúncio da convocação do Bitelo foi feito depois. A curiosidade é que na seleção principal, o Lucas Paquetá seria convocado e, pelo mesmo motivo, ele, de forma imediata, não foi convocado pelo técnico, o Fernando Diniz. Só que o Luiz Henrique parece que passou batido e depois que chegaram à conclusão da não convocação dele. Aí foi cortado e o Bitelo entrou. Foi, no mínimo, uma desatenção do Ramon Menezes, para não falar uma ratonagem, né? Porque tu sabia que não podia convocar, era só não ter convocado. 12h, 33 minutos, falamos de Grêmio, estamos falando de Grêmio no Guaíba Esportes, também de Internacional, e na sequência os gaúchos nas divisões inferiores do Campeonato Brasileiro. Falamos do Juventude na B e falaremos dos gaúchos também na Série C do Campeonato Brasileiro. O curioso é o seguinte: os jogadores da dupla Grenal que estiverem na seleção olímpica, Maurício e Vitão no Inter, Bitelo e Gabriel Grando no Grêmio, eles vão desfalcar a dupla Grenal. E tendo como base essas datas que vocês passaram, os jogadores do Grêmio vão desfalcar o Grêmio contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, e os do Inter contra o São Paulo no Beira-Rio, né, Jason? O jogo do dia 13 de setembro. O jogo do dia 13, e tem o jogo contra o Goiás, que é no dia 2, sábado anterior. E o do Grêmio, da rodada anterior, é contra o Cuiabá, dia 3. A data FIFA é de 4 a 12 de setembro. Tem que ver a questão da apresentação dos jogadores, né? Até o Ramon Menezes ontem explicou que não, para a seleção de base, para a seleção olímpica, não existe data FIFA, mas existe um prazo para o jogador se apresentar. Os jogos serão contra Marrocos. É longe, tem distância. Então, Oliveira, acredito que contra Goiás e São Paulo, esses jogadores não estarão à disposição. Maurício e também a lógica Vitão. valer para o Grêmio também, aí seria Cuiabá e Red Bull Bragantino, pegando as mesmas rodadas, porque o Inter pega o Goiás no sábado, dia 2, e o Grêmio pega o Cuiabá domingo, dia 3. Então fica muito complicado. Os jogos contra Marrocos para a seleção pré-olímpica, 14 e 12 de setembro. Dia 2 tem jogo contra o Goiás e dia 13 tem jogo contra o São Paulo. Vamos lá, forçando. Jogariam contra o Goiás? Acho muito difícil. Também acho. Pela distância de datas e distância de continente. Dia 13 contra o São Paulo, descarta completamente, não estarão de volta para esse jogo contra o São Paulo. São Paulo que abre daqui a pouco a rodada do Campeonato Brasileiro, agora 12h, 35 minutos, e daqui a pouquinho às 4 horas, além do jogo do Inter contra o Fortaleza, que a Rádio Guaíba vai transmitir, também teremos São Paulo e Botafogo. Bom jogo, hein? Ainda hoje, 6h30, Fluminense América Mineiro, Cuiabá contra Palmeiras. 9 da noite, o Cruzeiro enfrentando o Corinthians. Amanhã, Vasco e Atlético Mineiro às 11 da manhã no Maracanã, e às 4 da tarde, com transmissão da Guaíba, Santos e Grêmio, mesmo horário de Curitiba e Flamengo, e também de Bahia contra Red Bull Bragantino. A rodada fecha segunda-feira com o Goiás na Serrinha, recebendo o Atlético Paranaense. Daqui a pouco, os gaúchos na Série C do Campeonato Brasileiro. E mais informações da dupla Grenal aqui no Guaíba Esportes, edição de sábado. Faltam 7 dias para a 46ª Expo Inter. Rádio Guaíba na 46ª Expo Inter. Oferecimento Stara, evolução constante. Cotribá. Visite a casa da Cotribá na Expo Inter 2023 e conheça a nossa hospitalidade e excelentes oportunidades de negócios. Cotribá, sempre ao seu lado. Sistema Service. Somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul. BRDE. Crédito para inovar e desenvolver.
Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. Apoio FECOAGRO RS, um trabalho de união no cooperativismo gaúcho, e Procergues, 50 anos. Soluções que transformam. Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. O agro tem voz na nossa Rádio Guaíba. Fiat 72 horas, de 17 a 19 de agosto, com ofertas imperdíveis. Aproveite agora e saia de Fiat 0 km. No trânsito, escolha a vida. Você conhece o crédito consignado, o empréstimo mais vantajoso? No Banrisul, você tem juros baixos, prazo longo para pagamento e desconto em folha. E se já tiver consignado em andamento, pode refinanciar e diminuir o valor das parcelas. Para contratar, pode fazer pelo app ou em uma agência Banrisul. No site banrisul.com.br/consignado, você encontra os convênios e formas de contratação. O que é estar presente? É dividir um espaço ou uma vida? É compartilhar superações e conquistas? Estar presente foge da lógica do tempo. Não é ontem nem amanhã, é o agora. Para a Dr. Clean, a presença é sinônimo de cuidado. É fazer a sua saúde melhor hoje. Dr. Clean, planos de saúde familiares e empresariais. Fiat 72 horas, 3 dias de ofertas imperdíveis para sair de Fiat Zero. Aproveite! Sábado é dia de Inter no Campeonato Brasileiro. A jornada esportiva abre a partir das 13h30 da tarde, direto do Beira-Rio para Inter e Fortaleza. Anderson devolveu para Maurício, entrou na área, bateu pro gol, pegou o goleiro, largou, esqueceu da bola, volta Maurício, de gol! Luiz Magno, Gutierrez Sanches, Cristiano Silva, Jason Lisboa, Ana Carolina Aguiar e Martim Moura. Futebol Guaíba. Oferecimento Banrisul, Ótica Ferges, Fiat, Sabonetes Alma de Flores e Senador, Tempo e Placar Anhix, Craque do Jogo Trilegal, Torcida para Galeazzi e Martinez e o comentarista Dália Alimentos. Campeonato Brasileiro é na Guaíba. Rádio Guaíba, 66 anos, transmitindo a nossa voz. Você está ouvindo Guaíba Esportes. Meio-dia, 40 minutos, Guaíba Esportes no ar para falar mais de dupla Grenal e de futebol gaúcho. Hoje, por exemplo, tu vai no São José à noite? Hoje é o Paulo Nunes, no Francisco Noveleto? Não vou, não vai dar tempo. Ah, claro, tem o jogo do Inter que vai até às 6, mas a nossa cobertura vai noite adentro. Porque às 7 horas vão jogar no... Eu não vou chamar de Francisco Noveleto, me perdoem, tá? No Passo da Areia. Vão jogar no Passo da Areia São José e Amazonas. E é jogo importante para o São José, que está na zona de classificação da Série C do Campeonato Brasileiro. Classificação à próxima fase, não é para subir, pelo menos ainda. E o jogo é contra o Amazonas, que era o líder até o começo da rodada. Aliás, até a rodada passada. Agora está em terceiro o Amazonas e o São José está em sétimo. Os outros gaúchos na competição, na Série C do Campeonato Brasileiro, o Ipiranga é o 11º, mas pode entrar entre os classificados, depende de muita combinação de resultado, mas existe a possibilidade, e aí ele vai precisar que o CSA perca, que o Náutico perca, que o São Bernardo perca, e até que o São José possa vir a perder também. Vale lembrar que tem a próxima rodada, que é na semana que vem, aí sim vai ser a última, tá? Essa, portanto, é a penúltima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, que tem na liderança o Brusque. O melhor gaúcho classificado, como eu disse, é o São José,
que está na 7ª posição. São os gaúchos na Série C do Campeonato Brasileiro, que, entre outros times tradicionais do nosso futebol, tem a dupla Repá. O Remo em 15º, tem chance de ser rebaixado o Remo para a Série D, e o Paysandu é o 6º. Esse está brigando para subir de volta para a Série B do futebol brasileiro. São 20 equipes na Série C, 8 se classificam à próxima fase. Nesse momento, os 8 classificados seriam Brusque, Operário, Amazonas, Botafogo da Paraíba, Volta Redonda, Paysandu, São José e São Bernardo. É a classificação de momento, e os 4 rebaixados para a Série D seriam o Manaus, o América de Natal, que é outra contradição no futebol brasileiro, o Altos do Piauí, e o Lanterna é o Pouso Alegre, este já matematicamente rebaixado para a Série D do ano que vem. 12h, 42 minutos, Jason Lisboa, previsão de 40 nada, esquece, eu risco 40. 20 mil no Beira-Rio logo mais, né? Coloca a metade aí. 20 mil é a projeção de público do Inter para esse jogo. De olho, tirei 40. O Fortaleza. O último jogo do Inter no Beira-Rio foi para mais de 50 mil pessoas. Era Libertadores contra o River, né? Agora é o Fortaleza. 20 mil, então. 20 mil, mas o dia tá bonito, né? Hoje um sábado de frio, mas um sábado com jogo às 4 horas da tarde e um dia bonito, né? Muito bonito em Porto Alegre, céu limpo, sol brilhando. Mas a expectativa é de 20 mil torcedores para esse jogo contra o Fortaleza, Oliveira, que é o 11º colocado, com 26 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro e que vem com um time com certa moral. Afinal de contas, o Fortaleza ele fez 4-0 no Santos. Não sei se o Santos é muito parâmetro ultimamente. Foi a estreia do Aguirre, né? Estreia de Diego Aguirre no Castelão, e o Santos aplicou aí, o Fortaleza aplicou um 4-0 para cima do Santos. Vojvoda, ele tem desfalques. Tite, ex-zagueiro do Inter, suspenso, ele não joga hoje, é uma das lideranças do time do Fortaleza. Há mais tempo já, Pedro Rocha, Hércules volante, Caleb, jogadores que também não ficam à disposição porque estão no departamento médico. Para o jogo de hoje à tarde, no Beira-Rio, Fortaleza deve ter João Ricardo, Tinga, aquele mesmo, ex-Grêmio. Ídolo no Fortaleza. Ídolo no Fortaleza, e até eu acho que ele acaba revezando a braçadeira de capitão. Sim, no Fortaleza. Vezes é capitão. O curioso é que o Brites, que é lateral de origem, chegou a ser ponta o ano passado, virou zagueiro agora, né? Zagueiro. João Ricardo, Tinga, Brites, o Marcelo Benevenuto e o Bruno Pacheco, sistema defensivo da equipe do Fortaleza, Caio Alexandre, José Wellington, Pochettino, Marinho, Machuca e Lucero. Não sei se é Machuca ou Machuca, o argentino. Machuca. Né? Mas Machuca, mas o nome tá bem bonitinho para ser chamado de Machuca. Né? Mas ele fez gol semana passada no Santos, né? Fez gol contra o Santos, e um detalhe importante, ele é a contratação mais cara da história do futebol cearense. O Fortaleza pagou mais de 3 milhões de dólares, 3,1 milhões de dólares por 50% dos direitos desse jogador jovem que assinou o contrato até dezembro de 2027 com o Fortaleza, ele que vem do Unión Santa Fé da Argentina. Então o Machuca é a contratação mais cara da história do Fortaleza. E o Lucero, ele estava suspenso, Oliveira, porque o Colo-Colo, ele acabou negociando de forma forçada o Lucero com o Fortaleza, e segundo o Colo-Colo, houve um aliciamento por parte da equipe do Fortaleza. O Colo-Colo entrou na justiça e, num primeiro momento, teve ganho de causa, e o Lucero foi suspenso, ficou os últimos 2 jogos do Fortaleza sem atuar. No entanto, o CAS acabou analisando o caso e liberou o Lucero. O assunto ainda não terminou, as partes vão recorrer, mas o Lucero, para hoje, ele está liberado para enfrentar o Internacional. Eu tô pegando aqui, Jason, rapidinho, mas eu tenho uma impressão que eu acho que ela vai se confirmar, tá? Primeiro, uma certeza, o Fortaleza é um time baixo, tá? Só tem baixinho no Fortaleza. Eu só vou procurar aqui a altura do glorioso Machuca para confirmar a minha tese. É o que Machuca? Desculpa. É Imanol Machuca. Imanol Machuca. Tá bem, é baixinho também, então a minha tese vai confirmar. O Fortaleza não tem
nenhum jogador com mais de 1,80 m. Puxa. O teto é 1,80 m. Marcelo Benevenuto, zagueiro, 1,80 m. E Pochettino, meia, 1,80 m. Tinga tem 1,74 m. A zaga do Fortaleza, o Benevenuto, 1,80 m cravado. E o Brites, 1,78 m. Bruno Pacheco é baixinho. Meio campo, José Wellison, 1,77 m. Caio Alexandre, 1,74 m, tá? Pochettino, 1,80 m. O Marinho, se tem 1,72, 3 é muito. O Machuca tem 1,70 m. E o Lucero, que o Jason mencionou agora, 1,79. Ou seja, é um time de baixinhos, o time do Fortaleza, que o Inter enfrenta hoje à tarde. Quem sabe na bola aérea, né, Jason? Olha, Luiz Adriano tem 1,83 m. Não é dos mais gigantes, mas é maior do que os caras do Fortaleza. E é bom na bola aérea, né? Exatamente. O Luiz Adriano tem 1,83 m. Os zagueiros, o Vitão... 1,85 m, Vitão. Ele é alto, o Vitão é alto. O Nico acho que não é tão alto assim. O Nico... o Nico não, mas o Vitão é alto. Daqui a pouco pode ser na bola aérea. 1,85 Nico, mesma altura do Vitão. Então tá aí, ó, tem o mesmo tamanho. Então, assim, daqui a pouco os zagueiros na área adversária podem surtir certo efeito, né? Podem. Favorável ao Internacional. No É caso. uma possibilidade para o Inter na tarde de hoje. 12h, 48 minutos, vai ter a final da Copa do Mundo Feminina nessa... Aliás, nem madrugada, vai ser amanhã de manhã mesmo, 7 da manhã, no Olímpico de Sydney. Vão se enfrentar Espanha e Inglaterra. Assistir esse jogo, então. 7 da manhã? É uma boa, Jason. É uma boa. Lá no aeroporto em São Paulo. Boa. Aí, tu vai chegar que horas em São Paulo? Já tem um atrativo. Que horas é o jogo? O jogo é 7. Torce para dar prorrogação e pênalti. Eu vou pegar o finalzinho do primeiro tempo, então. Então, Jason, já vou te dar o que tu vai fazer em São Paulo. Tu vai assistir às 7 da manhã Espanha e Inglaterra. O jogo vai acabar às 9, tá? Se der prorrogação e pênalti, como disse o Paulo, tu garante mais uma horinha ali de entretenimento para ti. Aí tu vai esperar na tela do aeroporto, 11 da manhã, para assistir a Vasco e Atlético Mineiro. Ah, tá aí, é uma boa. Aí, 1 da tarde, dá aquela almoçadinha, legal. 4 horas tem Santos e Grêmio, e o teu voo para Bolívia é 6 e pouco, né? 18h40. Terminou Santos e Grêmio. Então tá aí, Jason. Amanhã será um domingo de muito futebol para Jason Lisboa no aeroporto de Guarulhos, certo? Exatamente. Isso aí, na espera entre os voos para a Bolívia, onde o Jason estará até a próxima terça. Então, 7 da manhã, Espanha e Inglaterra, final da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Nessa madrugada, a Suécia venceu a Austrália por 2-0 e a Suécia ficou com o terceiro lugar nesta competição. Paulo Nunes, mais informações de Grêmio e Santos amanhã. O Santos que vai ter a volta da torcida Vila Belmiro, né? Conseguiu esse efeito de contar com o torcedor na Vila Belmiro. Inclusive, está sendo feito e foi angariado os fundos para uma recepção para a delegação do Santos amanhã na Vila Belmiro, uma festa da torcida. E o dinheiro começou ali com aquelas chave Pix e o primeiro a doar foi o goleiro do Santos, o João Paulo. Ele foi o primeiro Pix feito para a torcida para fazer começar a angariar os fundos para a festa, para a recepção que vai ser feita amanhã na Vila Belmiro. O técnico... É bom ele ajudar de alguma forma, porque no campo o João Paulo não vive grande fase, né? O Santos tem a terceira pior defesa do campeonato. E tô para te dizer que eu acho que é o único que tem um pouco de moral com a torcida ainda. Ele não tá ajudando, mas ele pelo menos não atrapalha, né? O técnico Diego Aguirre vai contar com o retorno do próprio João Paulo, que estava suspenso e não jogou contra o Fortaleza nesse último jogo que o Santos foi goleado fora de casa, e aí retornam também o meia Lucas Lima e o atacante Mendonça. Todos eles estavam fora por suspensão. O time tá definido, mas o técnico Diego Aguirre faz o mistério, e aí duas dúvidas ficam para a imprensa, mas o time está de certa forma encaminhado à base. A escalação: João Paulo, João Lucas na lateral direita, não tendo a condição o João Lucas, o Gabriel Inocêncio pode entrar na vaga do lateral direito João Lucas. A defesa tem João Basso, Joaquim e o Dodô na lateral esquerda. Dodi, Rodrigo Fernandes, Jean Lucas e Lucas Lima no meio campo. Mendonça e Marcos Leonardo no comando de ataque. Recém-contratado o volante venezuelano Thomas Rincon fez apenas o seu segundo treino com o Santos, hoje o terceiro, já está regularizado no BID, vai ficar à disposição do Diego Aguirre no banco de reservas. Quem não vai ficar, e o Santos fechou a contratação, é o lateral direito Júnior Caissara. Ele estava no Istambul Basaksehir. Jogou no Schalke o Júnior Caissara. Jogou no Schalke, jogou no Ludogorets da Bulgária, depois no Schalke na Alemanha
e estava agora, por último, no Istambul Başakşehir da Turquia. Foi contratado pelo Santos, mas não teve tempo hábil de ficar regularizado. Não vai ficar no banco de reservas, então, a equipe do Peixe. Uma vitória nos últimos 18 jogos, tá bom ou não, Oliveira? Crise que tem o Santos para tentar driblar amanhã na Vila Belmiro com torcida diante do Grêmio, e a expectativa com essa volta do público é da Vila Belmiro lotada para esse jogo contra a equipe do Grêmio amanhã, 4 da tarde. Mas vou te dizer uma coisa, eu assisti alguns jogos do Santos e com o Paulo Turra não tinha nenhuma dúvida que o Santos ia cair, tá? Eu ainda acho que o Santos cai, mas com o Diego Aguirre eu acho que as chances de recuperação aumentam um pouquinho. Com o Paulo Turra tava um horror aquele Santos, tá? E a diretoria tá fazendo uma força para poder segurar o Marcos Leonardo, porque ele tá recebendo o assédio da Europa e o Santos tenta segurá-lo para poder mantê-lo pelo menos até o fim do Campeonato Brasileiro, porque conta muito com ele. O Santos já perdeu o Ângelo, né? O Ângelo acabou sendo negociado com o futebol europeu. Era a dupla de ataque, Ângelo e Marcos Leonardo. O Ângelo saiu, o Santos tenta segurar o Marcos Leonardo. É o que nós temos em relação ao Santos, adversário do Grêmio amanhã, 4 da tarde na Vila Belmiro. Depois o Grêmio volta, né, Paulo? Depois de uma semana fora, volta para casa. Aí volta para casa, vai ter a semana cheia de treinamentos. Até nesse meio de semana vai ter um jogo treino contra o Novo Hamburgo no CT Luiz Carvalho e depois retoma as atenções para o jogo contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Olha só a informação que chega direto de Riad, na Arábia Saudita, nesse momento. Fãs chegam cedo para a apresentação de Neymar e correm na abertura dos portões. Sabe aquela imagem tipo Rock in Rio, quando abre os portões, os caras vão correndo em direção ao palco? Aconteceu a mesma coisa. O Neymar vai ser apresentado daqui a pouquinho. Horário de Brasília, 1h15 da tarde. Então, daqui menos de meia hora. O Neymar vai ser apresentado no Al Hilal e milhares de torcedores são esperados para a apresentação de Neymar lá em Riad, na Arábia Saudita. Assim que os portões foram abertos, mais de 2 horas antes do início da apresentação, muitos torcedores correram para pegar bons lugares no estádio. E aí tem aquela foto clássica, e é realmente tipo abertura de Rock in Rio, né? Abriram os portões e os caras invadiram em direção ao palco em que Neymar será apresentado. 12h54, Marco Poli tem informações do nosso departamento de jornalismo, Marco. Bom dia. Bom dia. É o nosso correspondente Guaíba que está quase no começo. Quase iniciando. Quais são os destaques do nosso correspondente Guaíba? Câmara dos Deputados vai discutir projeto do governo que pode acabar com saque aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E o último lote de tradicionalistas começa a instalar piquetes na Harmonia para a Semana Farroupilha. Encerrada a polêmica, agora é acampamento. Agora é o acampamento Farroupilha. Dentro de 5 minutos começa o nosso correspondente Guaíba. Vamos aproveitar Jason Lisboa e trazer as últimas do Inter no Guaíba Esportes. Jogo às 4 no estádio Beira-Rio. O técnico Eduardo Cudê vai preservar, não vai colocar força máxima. A provável do Inter tem Rocher, Igor Gomes, Vitão, Nico e Depena, Gabriel, Bruno Henrique, Matheus Dias, Maurício, Pedro Henrique e Luiz Adriano. Um detalhe para a arbitragem, vai chamar a atenção hoje, Yuri Ferreira da Cruz, árbitro de 31 anos de idade, ele é professor de Educação Física do Rio de Janeiro. Desculpa, quem? Yuri Ferreira da Cruz. Só que aí tem um detalhe. Tomara que seja bom, eu não conheço. Vai para o seu 4º jogo de Série A do Campeonato Brasileiro hoje. Só que tem um detalhe, não é novidade em jogos do Inter. Na Copa do Brasil, Inter 2, CSA 1, ele foi no Beira-Rio, o árbitro da partida do Internacional. Confesso para você. Eu comentei esse jogo, mas não lembro. Eu lembro que teve um pênalti pro Inter no comecinho, que o Bruno Henrique desperdiçou. Pedro Henrique. O Pedro Henrique, claro, desperdiçou. O CSA saiu na frente, ali era o auge da crítica da torcida ao Kehler. E depois o Inter virou para 2-1. Mas eu não lembro de mais polêmicas na arbitragem daquele jogo, não. Então é Boa Yuri sorte Ferreira da Cruz. O lado bom é o seguinte, se tu soltar esse Yuri da Cruz aqui na Andradas, ninguém sabe quem é, tá? Esse é o lado positivo.
Paulo Nunes, fechando de Grêmio. O Grêmio, arbitragem, Paulo César Zanovelli, quem vai apitar o jogo amanhã na Vila Belmiro. Luanderson Lima, Celso Luiz da Silva, os seus auxiliares, e o Emerson de Almeida Ferreira, o árbitro de vídeo. Torcer para ninguém marcar impedimento de lateral, como foi no último jogo do Grêmio, né? Sim, isso é importante, né? E Saber a regra é fundamental, né? Gabriel Grando, João Pedro, Rodrigo Eli, Bruno Alves e Reinaldo, Felipe Carbajo, PP, Bitelo, Franco Cristaldo, Ferreira e João Pedro Galvão, time do Grêmio, para amanhã. Uma hora de ônibus do deslocamento até Santos. Oi, desculpa. 1 hora de ônibus do Grêmio agora, deslocamento até Santos. 1 hora o deslocamento. O Jason pode fazer isso amanhã também, né? Tá, pega um ônibus, vai a Santos, dá uma olhadinha no jogo e depois volta para São Paulo. 12h57, fica por aqui o Guaíba Esportes. À tarde tem transmissão da Guaíba Futebol aqui na Guaíba para Internacional e Fortaleza. Vem aí o correspondente com o Marco Poli e o Luiz Tosca. Tchau.